Palácio do Planalto divulgou uma nota hoje de manhã em que relata um telefonema do ministro italiano Matteo Salvini para o presidente Jair Bolsonaro. Segundo a nota, Salvini agradeceu o empenho do Brasil em solucionar o caso Battisti. Ressaltou que, sem a intervenção do presidente Bolsonaro, a extradição não teria se concretizado. E afirmou que o presidente brasileiro tem excelente imagem junto ao povo italiano. A nota do Planalto afirma que, para o presidente Bolsonaro, a conclusão do caso simboliza o fim da impunidade nacional e internacional. E o Brasil dá um sinal de que não aceitará mais criminoso travestido de perseguido político. O italiano Cesare Battisti voltou para a cadeia hoje na Itália, onde vai começar a cumprir pena por assassinatos. É o fim de uma fuga de quase 4 décadas que envolveu 5 países. Chovia fino quando o Falcon 900 da Força Aérea Italiana pousou na parte militar do aeroporto de Ciampino, em Roma. Os atiradores na pista, a segurança reforçada, mostravam que se tratava de um preso especial, esperado por 37 anos. Quando Cesare Battisti desceu as escadas do avião, sem algemas, as nuvens tinham se afastado. E com a mesma expressão que os brasileiros o conheceram, quase sorrindo, encarou o reencontro com o seu país. Depois de ser fichado numa delegacia da capital italiana, Battisti foi levado para a Sardenha. Lá deverá cumprir a condenação pelo assassinato de 4 pessoas, no presídio de Oristano, que abriga mafiosos e detentos com longas penas. A prisão existe desde 2012 e de lá nunca ninguém fugiu. Battisti vai ficar em isolamento por 6 meses. Uma das vítimas acompanhou tudo pela televisão. Alberto Torregiani tinha 15 anos quando o pai dele foi morto e ele foi atingido por um tiro que o deixou paraplégico. Isso põe um fim à fuga dele, que demorou demais. Nós, das famílias, esperamos isso por tanto tempo, disse ele. Estávamos aspettando così tanto tempo. A história de Battisti nos cárceres italianos começou quando ele foi preso por roubo aos 18 anos. Voltou a ser preso depois por sequestro e agressão a um oficial. Segundo a justiça italiana, de preso comum, ele tornou-se terrorista na cadeia de Udine, onde conheceu um dos líderes do grupo Proletários Armados para o Comunismo. Em 1981, foi condenado em primeira instância a 12 anos por formação de quadrilha armada. Mas ele fugiu do presídio a 90 quilômetros de Roma com a ajuda de amigos vestidos de policiais. Foi julgado à revelia e condenado em 93 a 2 prisões perpétuas por participação em 4 homicídios cometidos nos anos de 1970. Foragido, foi para o México nos anos de 1980, para a França na década de 1990 e para o Brasil em 2004. Foi preso no país pela primeira vez em 2007, depois que a Itália pediu a extradição dele. Em 2010, no último dia de mandato, o então presidente Lula negou a extradição. E Battisti passou a viver livre no Brasil, no litoral sul de São Paulo. A segunda prisão foi em 2017 por suspeita de evasão de divisas na fronteira do Brasil com a Bolívia. Foi solto novamente por decisão do Tribunal Regional Federal, mas com a condição de uso de uma tornozeleira eletrônica. No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça atendeu ao pedido da defesa de Battisti e derrubou a exigência do monitoramento eletrônico. Em dezembro passado, o ministro Luiz Fux, do STF, mandou prendê-lo para atender a um novo pedido de extradição da Itália. O então presidente Michel Temer chegou a assinar o decreto para a extradição, mas Battisti fugiu novamente. Depois de quase um mês foragido, o italiano foi preso ontem na Bolívia. Ele sempre se declarou inocente. Numa entrevista à Globo News, em abril de 2014, Battisti disse que não matou ninguém e que era perseguido. Não matei ninguém, não tinha advogado, foi um processo de revelia e foi um processo que não deveria, digamos, ter valididade, né? Mas, bom, era um período um pouco especial na Itália. Hoje, em Roma, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, ao agradecer o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, explicou que o avião italiano que trazia Battisti não passou pelo Brasil porque o país não poderia expulsá-lo imediatamente.
Mas aqui corre outra versão, a de que se o avião passasse pelo Brasil, a Itália deveria respeitar um acordo feito com o governo brasileiro em outubro de 2017, no qual a pena de Battisti deveria ser de 30 anos e não perpétua. Há controvérsia sobre os benefícios a que o italiano terá direito, mas aqui mesmo os condenados à forma mais restrita de prisão perpétua não ficam mais de 30 anos na cadeia. Cesare Battisti poderá receber benefícios depois de 10 anos, não se depender do atual governo italiano. O presidente da República, Sérgio Mattarella, declarou a sua satisfação com a prisão de Battisti. Apesar de a prisão dele ser um dos poucos assuntos que unem todos os partidos italianos, alguns políticos criticaram o ministro do Interior, Matteo Salvini, por expor Cesare Battisti como um troféu e por usar a prisão para dividendos políticos. Salvini já avisou que pretende trazer à Itália outros condenados por terrorismo que estão no exterior. Questo non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. A Procuradoria de Milão abriu uma investigação para descobrir quem ajudou Cesare Battisti a fugir, não só do Brasil para a Bolívia, mas quem o ajudou todos esses anos. Os suspeitos são parentes e amigos com quem Battisti mantinha contato através de 15 telefones celulares diferentes. Há 37 anos que a Itália seguia os passos dele e o governo italiano já gastou 50 milhões de euros para monitorar um dos fugitivos mais conhecidos do país. Agentes da Interpol, a Polícia Internacional, prenderam Cesare Battisti numa operação que teve ajuda das polícias brasileira e italiana. A reportagem é dos enviados especiais a Santa Cruz de la Sierra, Alberto Gaspari e Rogério Rocha. Os jornais do dia destacaram a prisão do italiano Cesare Battisti. Ele deixou Santa Cruz de la Sierra na tarde de domingo, num avião que o governo italiano enviou e que partiu direto para Roma. O ministro do Interior disse que a Bolívia expulsou Battisti porque o italiano entrou no país ilegalmente. Ha ingressado a território boliviano em condição irregular. Este engraxate afirma que viu Cesare Battisti andando pela praça onde ele trabalha, sempre sozinho. Andava como se qualquer pessoa andava. Pero te acuerdas dele? Claro. Seguro? Claro. Battisti estava foragido desde 14 de dezembro. Ainda não se sabe como e nem por onde ele chegou à Bolívia. Em 21 de dezembro, ele enviou um pedido de refúgio às autoridades bolivianas, que foi negado. Nós conseguimos localizar o ponto exato em que aconteceu a prisão, junto a este muro alaranjado, que é de uma escola. Foi por volta das 6h30 da tarde, bem no começo da noite, com o dia ainda claro. As pessoas que estavam numa oficina de moto, que existe logo ali adiante, viram tudo. Na câmera de segurança só dá para ver gente parando na rua, olhando. A cena está escondida atrás dos ramos de uma árvore. Segundo testemunhas, é dentro desta van branca que Battisti passa, já preso. Jalile Fernandes me conta que 3 policiais armados desceram da van e renderam Battisti, que, segundo ela, não reagiu. Não reaccionou. Que hizo ele? Ele solamente se arrodillou e puso as mãos arriba. E ajoelhou, botou as mãos para cima. A polícia já vinha observando Battisti, como mostra esta imagem feita poucas horas antes da prisão. Investigadores confirmaram que as polícias brasileira e italiana ajudaram na operação. A Polícia Federal Brasileira chegou a fazer 20 simulações de possíveis disfarces de Battisti. No momento da prisão, ele estava parecido com uma delas. A Interpol e o Comando Regional da Polícia Boliviana não revelaram o local onde o italiano estava morando. A defesa de Battisti no Brasil disse que não tem habilitação legal para atuar fora do país, mas que espera que o caso tenha um desfecho que respeite os direitos fundamentais. A Polícia Federal acionou as autoridades da Bolívia ao descobrir que pessoas ligadas a Battisti tinham viajado para lá antes mesmo de o ministro do Supremo, Luiz Fux, mandar prendê-lo. De inteligência da Polícia Federal Brasileira seguiu os passos de pessoas ligadas a Battisti e confirmou que elas estiveram em Santa Cruz de la Sierra, mesma cidade onde ele foi preso. A Polícia Federal disse que descobriu que esse círculo próximo de Battisti chegou à cidade boliviana no início de dezembro, antes de a polícia considerar Cesare Battisti foragido.
Os investigadores fizeram um chamado monitoramento pretérito. Rastrearam os primeiros passos de amigos do italiano, que poderiam indicar os passos seguintes do próprio Cesare Battisti, o que se confirmou. A PF alertou a polícia boliviana e esse dado subsidiou as buscas e a consequente captura de Cesare Battisti. Também houve troca de informações com o Centro de Cooperação Policial Internacional, que funciona na Superintendência da PF no Rio e conta com policiais bolivianos. O adido da Embaixada do Brasil em La Paz e um oficial de ligação que fica em Santa Cruz de la Sierra trabalharam diretamente nessa operação. Esses profissionais são a ponte que garante a cooperação internacional, que ocorreu no caso da prisão do italiano. A Polícia Federal já tinha prendido Battisti antes, em outubro de 2017, quando ele tentou entrar na Bolívia de forma ilegal. A Polícia Federal também levou isso em conta no monitoramento. Na época, ele tentou atravessar para o país vizinho em um táxi boliviano com $6 mil e 1.300 euros em dinheiro vivo. O Palácio do Planalto divulgou uma nota hoje de manhã em que relata um telefonema do ministro italiano Matteo Salvini para o presidente Jair Bolsonaro. Segundo a nota, Salvini agradeceu o empenho do Brasil em solucionar o caso Battisti. Ressaltou que, sem a intervenção do presidente Bolsonaro, a extradição não teria se concretizado. E afirmou que o presidente brasileiro tem excelente imagem junto ao povo italiano. A nota do Planalto afirma que, para o presidente Bolsonaro, a conclusão do caso simboliza o fim da impunidade nacional e internacional. E o Brasil dá um sinal de que não aceitará mais criminoso travestido de perseguido político.